No início da década de 1980, em uma área remota do interior do Pará, algo no mínimo interessante começou a acontecer. O que antes era apenas uma região isolada, coberta por mata e praticamente esquecida pelo restante do país, passou a atrair milhares de homens vindos de todas as partes do Brasil. Em questão de meses, aquele ponto no mapa se transformaria em um dos cenários mais loucos da história do Brasil: o garimpo de Serra Pelada. A notícia de que havia ouro em abundância se espalhou rapidamente, impulsionada por relatos informais, boatos e imagens que pareciam irreais. Homens começaram a deixar suas cidades, empregos e famílias movidos por uma promessa simples: a chance de mudar de vida. E em pouco tempo, dezenas de milhares de pessoas ocupavam o mesmo espaço, vivendo em condições extremamente precárias, enfrentando calor intenso, lama constante e ausência quase total de infraestrutura básica. Para compreender realmente o que aconteceu ali, é necessário ir além das imagens icônicas e dos números impressionantes. É preciso entender como tudo começou, quem exerceu o controle sobre aquele território e quais foram as consequências. E hoje você vai entender como tudo isso aconteceu de verdade em mais um vídeo de história aqui do canal. Fala comigo, eu sou o Mabson, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque não vai te custar nada e vai me ajudar muito a continuar postando vídeos como esse. A origem do garimpo na Serra Pelada remonta a 1979, quando a descoberta de pequenas quantidades de ouro por trabalhadores rurais alterou completamente a dinâmica de uma região até então isolada no sudeste do Pará. O que começou como um achado pontual rapidamente ganhou proporções maiores à medida que relatos informais começaram a circular entre comunidades próximas. Em um primeiro momento, a informação se espalhou de forma lenta, tipo uma fofoca local, mas em pouco tempo já havia se transformado em uma notícia de alcance nacional. Esse tipo de disseminação não era incomum em contextos de garimpo. A possibilidade de encontrar ouro funcionava como um poderoso vetor migratório. A promessa de enriquecimento rápido, mesmo que baseadas em incertezas, era suficiente para mobilizar milhares de pessoas. Em questão de meses, Serra Pelada passou a receber fluxos intensos de imigrantes vindos de diferentes partes do Brasil, especialmente das regiões Norte e Nordeste, mas também de centros urbanos mais distantes. Esse movimento precisa ser compreendido dentro do contexto econômico e político. O Brasil ainda vivia sob a ditadura militar brasileira, uma fase marcada por forte concentração de renda, limitações no mercado e desigualdade acentuada. Apesar do chamado milagre econômico ocorrido anos antes, os benefícios desse crescimento não foram distribuídos de forma equilibrada. Para uma grande parte da parcela da população, especialmente trabalhadores informais e rurais, as oportunidades de ascensão eram escassas. Nesse cenário, o garimpo surgiu como uma alternativa concreta de mudança de vida. A ausência de qualquer tipo de planejamento ou intervenção estatal inicial contribuiu para que o crescimento do garimpo ocorresse de forma desordenada. Não havia infraestrutura básica, como saneamento, moradia adequada ou serviços públicos organizados. Os primeiros a chegar improvisaram barracos com madeira, lona e outros materiais disponíveis, formando rapidamente um assentamento precário ao redor da escavação. Do ponto de vista técnico, o processo de extração era extremamente rudimentar. Sem acesso a maquinário pesado, os garimpeiros utilizavam ferramentas manuais como pás, picaretas e baldes. A terra era retirada em grandes quantidades e transportadas em sacos, muitas vezes carregadas nas costas por longas distâncias dentro da própria cava. Com o aumento contínuo do número de trabalhadores, a área escavada cresceu de forma exponencial, dando origem a uma cratera de grandes dimensões, que ao longo do tempo atingiria centenas de metros de largura e profundidade. A dinâmica de funcionamento do garimpo era, em teoria, simples. O ouro encontrado pertencia a quem o extraísse. No entanto, essa lógica rapidamente se mostrou insuficiente para organizar um ambiente com milhares de pessoas competindo por recursos limitados. Surgiram então formas informais de organização e controle. Determinadas áreas passaram a ser disputadas e o acesso a pontos considerados mais promissores nem sempre era livre. E você já deve imaginar onde tudo isso vai chegar.
Com o crescimento acelerado e desordenado do garimpo, o Estado brasileiro passou a enxergar a Serra Pelada como um problema de segurança e controle social. A concentração de dezenas de milhares de homens em um mesmo espaço, sem estrutura, sem leis efetivas e com circulação constante de ouro, um recurso de alto valor, criava um ambiente propício para conflitos, criminalidade e balbúrdia. Foi nesse contexto que o governo decidiu intervir diretamente. O controle da área foi entregue ao então major do Exército Sebastião Curió Rodrigues de Moura, figura que já tinha experiência em operações na região amazônica durante o período da ditadura militar brasileira. A presença militar alterou significativamente a dinâmica do garimpo. Curió implementou uma série de regras com o objetivo de estabelecer um mínimo de organização. Entre as medidas estava a proibição da entrada de mulheres na área principal da cava, que, segundo ele, buscava reduzir conflitos e também controlar a formação de um ambiente urbano desordenado, além de restrições ao consumo de álcool e tentativas de disciplinar a circulação de pessoas e a exploração do ouro. No entanto, apesar dessa tentativa de institucionalização, a realidade operacional do garimpo permaneceu extremamente rudimentar. Não havia inicialmente mecanização significativa. A extração continuava sendo de forma manual, com ferramentas simples. Os garimpeiros escavavam a terra com pás e picaretas, enchiam sacos que podiam ultrapassar 40 quilos e os transportavam nas costas por longas escadas improvisadas, muitas vezes escorregadias e instáveis. Paralelamente, formou-se uma estrutura hierárquica informal mas definida. Surgiram os chamados donos de barraco, indivíduos que controlavam determinadas áreas da cava e organizavam grupos de trabalhadores. É verdade que o senhor achou uma pedra de 1 quilo de ouro? Dava 1 quilo. Dava 1 quilo? Dava. E o que é que o senhor fez com ela? Eu mandei lá pro barraco, pro patrão. Quem é seu patrão? É o Milton. E quem é que vai ficar com o ouro, você ou ele? É ele. Ah, ele que fica com o ouro? É. E você não tem direito a nada? Nós temos direito, só aqui no serviço mesmo, ele tá pagando a diária pra mim. Quanto é que o senhor ganha por dia? 1.500. E do ouro o senhor não ficou com nada? Não. Esses trabalhadores, por sua vez, atuavam em condições que, na prática, se aproximavam de relações de subordinação, recebendo participação sobre o ouro encontrado, mas sem qualquer garantia ou proteção trabalhista. A violência, embora parcialmente contida, não foi eliminada. Disputas por território, furtos de ouro e conflito entre os grupos continuavam ocorrendo com frequência. A própria natureza da atividade incentivava comportamentos de risco e confrontos diretos. O período entre 1982 e 1983 marcou o ponto máximo da atividade em Serra Pelada. Nesse momento, o local já havia se transformado em um dos maiores garimpos a céu aberto do mundo, reunindo uma massa humana que chegava a dezenas de milhares de homens trabalhando simultaneamente dentro de uma única cava. A paisagem era dominada por uma imensa cratera de terra exposta, cortada por trilhas estreitas e escadas improvisadas, por onde circulavam continuamente fileiras de garimpeiros, carregando sacos de material. A produção de ouro nesse período foi realmente significativa. Estimativas apontam que toneladas do metal foram extraídas em poucos anos, alimentando uma economia paralela que funcionava praticamente à margem do controle estatal. O ouro circulava rapidamente, sendo vendido, trocado ou utilizado como moeda dentro do próprio garimpo. Essa dinâmica criava a sensação constante de oportunidade imediata, reforçando a permanência de milhares de trabalhadores, mesmo diante de condições extremamente adversas. Apesar do volume de ouro expressivo na localidade, você deve imaginar que, com o passar do tempo, as camadas superficiais, onde o ouro era mais facilmente encontrado, começaram a se esgotar. A partir desse ponto, o trabalho se tornou progressivamente mais arriscado e menos produtivo. A cava atingiu níveis de profundidade que aumentavam o risco de desmoronamentos, especialmente devido à instabilidade do solo e à ausência de técnicas adequadas de engenharia. Além disso, o acúmulo de água no fundo da cratera passou a dificultar a extração, exigindo esforços adicionais para a drenagem, que muitas vezes não eram suficientes. Esses fatores contribuíram diretamente para a queda da produtividade. O custo físico do trabalho aumentava, enquanto a quantidade de ouro obtida diminuía. Como consequência, muitos garimpeiros começaram a abandonar o local, principalmente aqueles que não haviam conseguido acumular riqueza significativa. O
fluxo migratório que antes levava milhares de pessoas à região começou a se inverter. Paralelamente, a concentração de riqueza se tornou mais evidente. Embora a narrativa inicial do garimpo estivesse associada à possibilidade de ascensão social rápida, na prática, poucos conseguiram enriquecer de forma expressiva. Grande parte dos trabalhadores permaneceu em condições precárias, dependente de estruturas de exploração informal, como os donos de barranco e intermediários na compra do ouro. A partir de meados da década de 1980, o declínio do garimpo já era evidente. A atividade perdeu intensidade, a população diminuiu e o local passou a apresentar sinais claros de esgotamento econômico. As consequências desse processo foram amplas e duradouras. Do ponto de vista ambiental, a região sofreu uma degradação significativa. A retirada massiva de terra, a ausência de recuperação do solo e a contaminação associada à atividade do garimpo deixaram marcas profundas na paisagem, muitas das quais persistem até hoje. No aspecto social, Serra Pelada se consolidou como um exemplo emblemático das contradições ligadas à exploração de recursos naturais em contextos de desigualdade. O garimpo atraiu milhares de pessoas com a promessa de riqueza, mas entregou para a maioria condições de trabalhos extremas e poucas oportunidades reais de melhoria de vida. Já no campo econômico, o caso de Serra Pelada ilustra um padrão recorrente em ciclos de exploração mineral. Período inicial de crescimento acelerado, impulsionado pela abundância de recursos, seguido por um declínio igualmente rápido à medida que esses recursos se tornam escassos ou mais difíceis de acessar. A história de Serra Pelada vai além da ideia de uma simples corrida pelo ouro. O que aconteceu ali foi, na prática, a formação de uma sociedade, surgida em um curto espaço de tempo, movida por necessidade econômica, expectativa de ascensão social e a ausência de alternativas concretas em um país que ainda vivia sob os efeitos da ditadura militar brasileira. Serra Pelada mostrou como fluxos migratórios podem se organizar sem planejamento institucional. Em poucos meses, dezenas de milhares de pessoas ocuparam o mesmo espaço e criaram suas próprias regras, hierarquias e formas de sobrevivência. Era um ambiente onde o Estado estava presente, mas não era suficiente para estruturar a realidade local. Ao mesmo tempo, o garimpo expôs os limites desse tipo de economia baseada em extração rápida e pouco estruturada. A promessa de enriquecimento era real, mas estatisticamente restrita a uma minoria. O garimpo de Serra Pelada se consolidou como um retrato extremo da desigualdade, caos social, e mostrou o quanto o ser humano está disposto a arriscar a sua própria saúde para buscar uma mudança de vida. Chegamos ao final de mais um vídeo e se você gostou, por favor, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, pô. Não te custa nada e vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos como esse. Tô muito feliz e muito animado com esse projeto aqui desse canal de história. E se você já curte, deixe seu comentário aqui com a sugestão para o próximo vídeo. No mais, muito obrigado, um beijo no coração e valeu, tamo junto!